Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre felicidade, essa coisa que parece estar tão distante de nós e algo aparentemente muito complexo. Obviamente existem alguns aspectos que a gente não pode desconsiderar associados ao ambiente que vão ser responsáveis também por contribuir para a nossa felicidade. Mas esse não é o ponto, eu quero falar sobre o nosso protagonismo na felicidade, na construção da nossa felicidade. Existem alguns processos que são muito interessantes da nossa sociedade, como por exemplo achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, acreditar que existe uma felicidade sobrenatural quando a gente se depara com fotos em redes sociais. E felicidade é um processo de autoconhecimento, é um processo de transformação que é de dentro para fora. E existem alguns estudos no mundo todo, né, que vêm falando sobre isso. E a gente entende que, de certa forma, faz parte do processo as pessoas quererem etapas, ciclos, processos ou passos para construir a sua felicidade, e isso pode ajudar de alguma forma, por que não? Mas vamos tentar entender o quanto o nosso protagonismo pode ser associado a essa construção. Então, sintetizando alguns estudos que eu vi nesses últimos tempos, eu vou enumerar alguns pontos que podem nos ajudar e que devem ser implementados na nossa rotina, devem ser implementados no nosso dia a dia, e eu garanto que isso vai fazer total diferença. Talvez você até já pratique algumas dessas coisas, ou já tenha ouvido falar de pessoas que praticam, mas eu convido você a experimentar isso no seu dia a dia. Então, por exemplo, a meditação é algo que vem sendo paulatinamente discutido em todos os contextos, e a gente sabe o quanto os processos de relaxamento e de meditação eles são inclusive efetivos em condições de saúde mental. Então é importante que esse hábito de meditar ele possa ser executado diariamente na nossa rotina. Entenda meditar de diversas formas e ninguém vai ser, quer dizer, algumas pessoas são, mas nem todo mundo vai conseguir meditar talvez da maneira mais tradicional ou mais ortodoxa, mas a meditação ela é uma forma de você fazer uma pausa, é uma forma de você resetar o seu cérebro, é uma forma de você se conectar talvez com o sagrado, é uma forma de você parar no seu dia. Então crie alguma estratégia para isso. Encoste num canto, sente relaxado, faça treino, exercício de respiração, faça uma oração, se conecte com o seu Deus. Isso tudo vai ajudar você a desacelerar e quebrar esse automatismo da nossa rotina. Isso é muito importante. Um outro ponto que pode nos ajudar bastante é ser gentil e cuidadoso com os outros. Ser gentil na forma de falar, ser cuidadoso com as palavras. Eu escuto às vezes algumas pessoas dizendo, olha, eu falo tudo que eu penso. Nem sempre precisa falar tudo que pensa, às vezes isso é falta de educação mesmo. Né? Então gritar com pessoas, se afastem de pessoas que gritam, né? Se afastem de pessoas tensas que reclamam todo o tempo. Então seja cuidadoso, na medida em que você vai sendo cuidadoso com as pessoas também vão sendo cuidadosas com você. Um outro ponto que vale pensar é essa necessidade que nós temos de comprar coisas. E a gente deve inverter esse processo. É mais interessante comprar experiências, buscar experiências, construir experiências nas nossas relações do que necessariamente comprar objetos ou comprar bens materiais. Às vezes no impulso a gente tenta comprar coisas para preencher algum vazio ou para tentar satisfazer algo que nos incomoda ou até como uma forma de nos compensar ou nos recompensar. E na verdade essa sensação ela se esvai de uma maneira muito rápida e nós já temos vontade de comprar outra coisa ou de buscar uma nova recompensa. Então, comprar experiências ativa dentro de nós uma cadeia de emoção positiva, porque esses registros eles trazem todo esse potencial, né, de bem-estar. Então, construa boas experiências na sua rotina, no seu dia a dia, construa boas experiências com as pessoas que você se relaciona. Um outro ponto que também é importante pensar, aparentemente parece bobagem para algumas pessoas, mas cuide do seu ambiente de uma maneira mais positiva, visualmente. Organize seu quarto, organize sua cama, coloque uma planta na tua sala, na tua mesinha, um cacto que seja que não vai te dar trabalho. É importante que visualmente as coisas estejam nítidas, as coisas estejam fáceis de você encontrar, as coisas não estejam sujas ou bagunçadas. Isso tudo traz uma condição muito interessante de você se reconectar e de você ter fácil ali tudo que você precisa e de você não ter aquela turbulência ou aquela poluição das coisas que você está olhando. Isso gera um estado de confusão também. E aí, dentro dessa perspectiva, alguns outros pontos que podem nos ajudar é encontrar motivação nas coisas que nós fazemos. Então, veja, de tempos em tempos a gente precisa pensar sobre isso, porque motivação acaba, motivação diminui, ninguém está motivado todo o tempo. Às vezes a gente precisa dessa pausa aí que eu comentei lá no começo,
para que a nossa bateria da motivação seja recarregada e a gente consiga construir um espaço de novas metas, novos objetivos ou um espaço em que a gente consiga enxergar o futuro. A gente precisa viver o hoje, mas não pode deixar de planejar o futuro. Então, pense em estratégias que possam motivar você no seu dia a dia. Outra coisa que nos ajuda, e aí eu vivo fazendo uma corrente na rede social em relação a isso, é prática de atividade física. Pratique atividade física sozinho, pratique atividade física com amigos, com colegas. Isso vai ajudar você a se movimentar, vai ajudar você a liberar algumas substâncias que vão melhorar o seu bem-estar, além de, claro, você cuidar da sua saúde como um todo. Então não é à toa que se fala tanto de atividade física e tem uma razão, na verdade tem várias razões para que isso seja implementado no nosso dia a dia. Então, por fim, só para a gente ter algo nosso, é importante que a gente pratique algo que nós somos bons. Todo mundo é bom em alguma coisa, ninguém vai ser bom em tudo. Não quero ser bom em tudo porque isso é uma grande cilada. Seja bom em alguma coisa e pratique isso todo dia. E se você não é bom numa coisa que você gostaria de ser, treine, se capacite, exercite, converse com pessoas sobre isso, que certamente na medida em que você pratique, você gera um indicador de você se comparar com você mesmo, você vai ver que ganhos você pode ter. Então pense um pouco sobre como você está construindo a sua felicidade e certamente você vai se enxergar nesse protagonismo. Comenta depois aqui o que você achou sobre essas estratégias, tá? Até mais!